que eu espero que nos ajude a vencer as nossas dificuldades. Vamos primeiro orar. Então, convido todos a levar o pensamento a Deus, a Jesus, para que a espiritualidade, movida pelo amor, nos auxilie na noite de hoje, integrando todos os nossos vibrações em apoio àqueles que necessitam. Desta forma, quando damos, também recebemos. Quando ofertamos os nossos pensamentos, nossas vibrações amorosas, também recebemos as inspirações necessárias para o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, o hábito e o dever, dois capítulos da nossa vida que estão integrados, estão de alguma forma ligados, né? Esse livro, Pensamento e Vida, é um livro em que o Emmanuel faz várias considerações sobre aspectos da vida que nós vamos conhecer, vamos lutar e vamos aperfeiçoar, vamos nos defrontar durante a nossa reencarnação. O hábito é uma questão muito séria, devido à nossa tendência muito forte de criar certos certas maneiras de lidar com as coisas de forma como se fossem reflexos mentais. Então, o hábito, ele começa dizendo assim: é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Reflexos mentais esses que são acumulados por nós durante a nossa vida. Possivelmente o hábito está muito relacionado a um condicionamento mental que nós estabelecemos dentro do nosso núcleo social, familiar, de amigos, espiritual. Então, é um condicionamento, e a minha concepção, a minha visão, é que a origem de tudo isso está ligada a uma lei divina da sociedade. A lei da sociedade diz que nós precisamos viver em sociedade, unidos, juntos, ajudando uns aos outros. Então, há uma necessidade intrínseca do ser humano de viver com outras pessoas, de viver coletivamente, há uma necessidade de crescer juntos, de se conectar com outras pessoas, com almas. Dessa forma, nós, de alguma forma, sempre temos exemplos na nossa vida e nós, de alguma forma, copiamos. Algum escritor famoso já disse que, às vezes, copiar é a maior forma de homenagear uma pessoa. De certa forma, pode ser verdade isso. Então, o Emmanuel parte da ideia que nós refletimos, para não dizer copiar, nós refletimos pensamentos e quase que consumimos os pensamentos médios de uma sociedade, de um determinado momento. Então, nós herdamos milênios de condicionamentos sociais em sociedade, experiências que vivemos até hoje, e assim nós navegamos, às vezes, a gosto da correnteza, com nossos hábitos, que hoje são muito, felizmente, são muito abordados pela psicologia moderna. Nós temos muitos instrumentos hoje, basta ver a neurociência, né? A neurociência, de uns anos para cá, ela nos trouxe muitas informações de como vencer os nossos maus hábitos. A própria diretriz evangélica de Jesus também nos trouxe muitas informações e nos acalenta muitas maneiras de vencer os maus hábitos, né? Então, tiradas as exceções naturais, todos nós adquirimos o costume de consumir pensamentos alheios pela reflexão automática, ou seja, pelo condicionamento automático. Como eu estava dizendo, ao viver em sociedade, nós tendemos a copiar por uma necessidade intrínseca de viver juntos, de se conectar, nós buscamos nos aliar e viver
mais ou menos na mesma situação. Dessa forma que nós adquirimos esses condicionamentos na busca das nossas necessidades. Às vezes nós exageramos essas nossas necessidades. E aí vamos nos apartando da simplicidade, vamos saindo de uma, vamos dizer assim, de um comportamento natural nosso, um comportamento natural nosso, que é a simplicidade, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Então, quando nós tornamos a vida cada vez mais complexa e se nos afastamos da simplicidade, nós vamos formando em torno de nós um sistema cada vez mais consumindo as coisas e gerando um sistema defensivo, que chega a ser cruel muitas vezes, né? Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança, porque à medida que vamos consumindo cada vez mais, nos refletindo na média da sociedade, de como as pessoas vivem, então todos nós desejamos um carro, todos nós desejamos uma casa, todos nós lutamos para ter aqueles, vamos dizer assim, bens sociais que são, em média, prescritos, somos educados dessa forma, né, a nos termos uma vida de conforto, e o conforto é um caminho que não é contra as leis de Deus. O que é contra as leis de Deus é quando nos afastamos e vamos complicando cada vez mais e exagerando essas nossas necessidades, saindo desse sistema de uma maneira que nós vamos nos defendendo à base da crueldade e acabamos ferindo o nosso próximo e a nós mesmos, né? Porque acumulamos bens que vão muito além daquilo que nós precisamos. Então, nesse mecanismo, isso vai nos levando a um mecanismo de cautela, de desconfiança da vida, desconfiança das pessoas, que está muito além da preservação básica do nosso conforto, da nossa vida, às vezes. Retendo apaixonadamente o instinto de posse, e com o instinto de posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho. Então, observem que o Emmanuel está nos levando a pensar da seguinte forma: nós criamos em sociedade necessidades, criamos um hábito comum, um meio comum de nos estruturarmos quanto sociedade. E isso vai nos levando cada vez mais à necessidade de acumular coisas. A certo ponto que as pessoas chegam a um estado patológico gravíssimo e muito triste. Vocês, quem nunca viu, busque ver aí numa foto de um acumulador de grandes bens, um acumulador compulsivo. Então, o acumulador compulsivo, existem umas fotos que são chocantes. A pessoa vive num quarto, em cidades muito grandes, que ele mal tem espaço para respirar, ele acumula uma grande quantidade de bens, televisão velha, rádio velho, tudo que ela tem, ela não consegue se desligar de nada, nem tipo de documento que a pessoa tenha, nem nada, vai acumulando de uma tal forma que ela não consegue não tem nem lugar para se alimentar ou para respirar direito. São os acumuladores compulsivos. Imagina essas pessoas, esses nossos irmãos, desviados da simplicidade, dos exemplos evangélicos, após a morte, elas vão acumular da mesma forma, porque a sua mente vai estar ligada novamente aos bens. E existem até vídeos aí na internet que mostram acumuladores compulsivos que desencarnam e tem esse tipo de problema muito sério depois e precisa, com o passar do tempo, se curar dessa doença. Então, tudo isso é baseado no nosso desregramento, na nossa fuga das leis naturais. Uma delas é a simplicidade. O próprio Jesus, nosso mestre amado, quando veio, nos deu um exemplo muito bonito, né, da simplicidade, quando ele nasceu aqui na Terra, quando ele nasceu numa manjedoura. Eu acho uma coisa interessante, que quando as pessoas, alguns empresários, alguns investidores que ficaram multimilionários, muitas vezes, quando eles enxergam que a sua vida está enfadonha, que eles não têm mais felicidade, que eles não encontram mais um horizonte na vida, a primeira coisa que eles fazem, tem N exemplos aí, a gente pode ler, é voltar à natureza. Recentemente eu vi um médico neurocirurgião nos Estados Unidos que ficou muito rico com determinada técnica de cirurgia
E a primeira coisa que ele fez foi para o Himalaia, para ter contato com a natureza. Muitos outros voltam para a natureza, para a simplicidade, porque é ali que está a base, né? Nós temos toda a nossa evolução baseada na simplicidade da própria natureza. Então, parece que é um mecanismo natural de voltarmos à simplicidade através da natureza, é o nosso meio, nosso exemplo. O próprio Jesus falava, né? E comparava a nossa necessidade de... ele pedia para nós observarmos os pássaros, né? Observar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros. Então, ele nos dando esse exemplo de que, na verdade, nós não precisamos acumular bens. Então, a origem disso tudo está no nosso apego às questões, aos automatismos e aos condicionamentos sociais. Uma das questões importantes quando nós tratamos do tema da espiritualidade é o apego. É um dos temas importantes no tema da espiritualidade. E o hábito, ele pode ser em vários graus, ele pode nos atingir, né? Nós temos hábitos simples que nós podemos facilmente resolver, são hábitos que você adquire durante a vida e que são fáceis de resolver, usando até aquela técnica da neurociência de 21 dias, ou qualquer outra que seja. E alguns hábitos são mais arraigados, elas estão no primeiro e no segundo andar da nossa casa mental, como dizia o Calderaro, né, nas obras do André Luiz. Elas estão muito enraizadas no nosso automatismo mental do presente e do passado. Então, nós trazemos certos condicionamentos sociais do passado longínquo. Basta ver pessoas, por exemplo, que tiveram uma vida, vamos dizer assim, muito pródiga, ou muito rica em outras vidas, às vezes ela traz um automatismo mental, um condicionamento social de uma pessoa que se veste desproporcional aos seus bens atuais, aos seus ganhos atuais, à sua renda atual. Ela aprecia e tenta transparecer aquilo que ela não pode ser. Muitas vezes são automatismos lá de um passado longínquo que vem novamente perturbá-la, né? E muitas vezes existem na sua memória. Então, esses são tipos de hábitos que são que o André Luiz aqui, que o Emmanuel, perdão, chama de essa nossa recapitulação de experiências análogas, né, passados, que nos exigem um trabalho profundo de superação. Porém, o Emmanuel, ele nos chama atenção para uma rotina construtiva, um hábito construtivo, muitas vezes. Até mesmo o hábito construtivo precisa ser analisado com muito cuidado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem rotineiro, assim. Um hábito construtivo da assistência. Então, às vezes, vamos adquirindo a assistência, se torna um hábito. Nós vamos realizando assistência num determinado local, no fornecimento da sopa, do pão, isso se torna um hábito. Isso é um hábito, uma rotina construtiva, não há dúvida disso. Só que nós temos que ver que a rotina construtiva, ela também evolui. É necessário que essa rotina construtiva, ela evolua para novos horizontes. E aí nós temos que usar essa terceira casa do nossa casa mental, terceiro andar da nossa casa mental, que é aqui o nosso lobo pré-frontal, que é o lobo que está relacionado com estratégia, com espiritualidade, com a superconsciência. Então, em algum determinado momento você vai acordar, vai dizer, mas o que eu estou fazendo? Isso aqui é uma rotina, eu preciso mudar. Além de assistência, eu preciso fazer o esclarecimento, a evangelização. Daí a importância sempre para evitar essa rotina e o hábito nos trabalhos do bem, no serviço do bem, no serviço cristão, da gente estar sempre fazendo um rodízio em determinados pontos. Isso é muito saudável, muito bom. Estavam fazendo esses rodízios de trabalho dentro da casa. Esse eu acho que é uma diretriz muito importante, que nós precisamos sempre pensar nisso. Quem está acostumado a fazer sempre uma determinada coisa, ela está sujeita a uma rotina construtiva, como diz Emmanuel.
mas sujeita sempre a estagnar ali, né? A pessoa estagnar. Ele fala ainda que essa rotina construtiva é por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos de fórmulas inferiores. Então, o assistencialismo é uma, vamos dizer assim, dentro da sua, mesmo sendo construtivo, é uma fórmula inferior. Uma fórmula superior seria você, além da assistência, fazer todas as outras necessidades nossas e dos outros. E marcha para ciclos mais altos da existência. É por esse motivo que Emmanuel fala que nós devemos ter no Cristo o marco da renovação humana, com todos os exemplos do Evangelho, né? Ali ele traz o exemplo de como realizar a caridade completa na parábola do bom samaritano. Ele nos traz informações sobre como nós nos devemos conduzir em relação à natureza, como essa citação dos pássaros, em relação aos outros, ao futuro, a nos desvencilharmos do bem, como naquela visão do jovem mancebo. Então, em Jesus nós encontramos no Evangelho, nas suas passagens, toda a orientação moral que nós precisamos. Ali está toda a regra. Às vezes eu tenho a impressão que todos os livros, todos os textos que são importantes, todas as séries psicológicas que nós analisamos com muito carinho, e que nós valorizamos, e que são importantes, todas elas encontram o seu núcleo central no grande Evangelho de Jesus, está tudo ali. Então, a tradição, ali com Jesus, nós vamos ver que a condenação metódica que existia ali no povo hebreu, né, eles condenavam de forma metódica, sem o menor perdão, foi superado com Jesus na prática do perdão. Aquela tradição da raça que eles tinham, muito forte, os hebreus, a tradição da raça. Né, aí vem Jesus falar da fraternidade legítima. Em relação também ao abandono da tristeza e do desânimo, Jesus vem as pessoas desanimadas, tristes, né, encontrando horas difíceis. Jesus, nos sermões da bem-aventurança, vem trazer essas esperanças aos aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Todas as passagens do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz, cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza de ressurreição para a vida eterna. O apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção no caminho humano. Então, os bons hábitos, os hábitos sadios, são assim. Devem ser desenvolvidos dentro do seio cristão, do serviço ao próximo, do viver em sociedade com simplicidade, e sempre lutando para vencer os maus hábitos, mesmo aqueles, e nós temos que ter essa noção que existem hábitos muito difíceis, muito arraigados, e muito profundos, que estão entranhados na nossa mente, e que elas precisam, muitas vezes, de um tratamento mais profundo, através de uma autoiluminação, do autoesclarecimento. Então, nós precisamos ver que, muitas vezes, nós estamos tratando com passe, nós estamos tratando com energias, e que, na verdade, é necessário trabalharmos em outro sentido, uma outra dimensão mais profunda, a autoanálise, busca da serenidade, da meditação, do encontro com a serenidade, com os planos mais altos. Esse é um caminho que vai realmente, nós vamos, assim, dissipar esses maus hábitos. Ainda Emmanuel, para terminar esse capítulo, ele fala assim: até agora, no mundo, a nossa justiça cheira vingança, né? Quem não sabe disso? Tudo que muitas vezes nós, ainda no nosso mundo, chamamos de justiça, não é mais do que uma vingança, muitas vezes, né? Daí a necessidade do perdão. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da justiça, ir atrás de uma justiça para isso, atrás da justiça para aquilo. Se nós não estamos nos movendo, muitas vezes, por uma vingança. E ele fala ainda que o nosso amor, hoje, ele cheira a egoísmo. Olha só que profundo isso, né? Aquilo que nós conclamamos, chamamos de amor, muitas vezes, aos nossos semelhantes, aos nossos familiares, cheira a egoísmo. Por puro reflexo condicionado das nossas atitudes irrefletidas,
as atitudes repetidas, né, e refletidas nos milênios que nos precedem hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos dos alicerces de cada dia, elaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa do nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade. Interessante também, para concluir esse capítulo, que se nós temos maus hábitos, existem também bons hábitos. Então, bons hábitos, como é que se estrutura em nós os maus hábitos? Pela repetição. E no social, em sociedade. Então, como é que se cultiva os bons hábitos? Pela repetição dentro de um seio social, de um meio social saudável. O que é um meio social saudável? Porque nós não vivemos sem um grupo de pessoas. Então, os meios sociais dentro da religião, por exemplo, dentro dos grupos, de diferentes grupos de apoio e de sustentação do bem, são pessoas que nos dão exemplos, que nos reforçam os vínculos saudáveis, e assim nós vamos reforçando. Porque é da natureza, é da lei que o exemplo seja, para nós, um reforço importante na nossa vida. Nós precisamos ver os outros fazer. Quantas vezes nós vimos os outros fazer alguma coisa e nós nos sentimos, puxa, eu poderia fazer igual, nossa, como essa pessoa fez um gesto bonito, com isso eu aprendi, com isso eu vou superar muitas coisas. Então, um reforço para criar bons hábitos é estar juntos. E isso é muito importante. O outro capítulo muito ligado a esse é o capítulo do dever. Dever também está muito ligado à noção de liberdade. Muitas pessoas acham que não tem nenhum dever, eu sou livre, tenho meu livre-arbítrio. O Emmanuel, ele tem uma frase muito bonita sobre liberdade. Certa vez perguntaram o que é liberdade para Emmanuel. Emmanuel respondeu o seguinte: se você ainda não aceitou as diretrizes do Cristo, se você ainda não aceitou o caminho reto, o caminho justo das leis divinas, você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Ao contrário, se você já aceitou as leis divinas e trabalha essas leis divinas, aceitou as diretrizes do Cristo, você tem a liberdade de fazer o que você deve fazer, que é diferente. Um é liberdade para fazer o que quer, e o outro é a liberdade para fazer o que deve fazer. Eu acho essa frase, eu gravei ela há muitos anos, tenho ela como uma frase muito importante para mim. Porque à medida que nós vamos evoluindo, em um determinado sentido, nós temos a liberdade, achamos que temos a liberdade para fazer qualquer coisa. Realmente nós temos essa liberdade. Mas à medida que a espiritualidade toma conta, como dizia, né, já não sou mais eu, é o Cristo que está em mim. Então eu tenho a liberdade para fazer o que eu devo fazer, porque aí entra a questão do dever. E o Emmanuel aqui nessa obra, ele vem falar o seguinte: o dever define a nossa submissão ao que nos cabe em certos princípios, por exemplo, a lei divina. Certos princípios estabelecidos, como as leis divinas, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Agora, porque é da fraqueza humana a revolta. A história dos anjos decaídos nada mais é que uma revolta. É da natureza humana a revolta, a negativa, o não aceitar esse caminho. Mas nós devemos saber que há uma necessidade de submissão aos princípios da lei, que não tem como fugir. Para viver em segurança, todos nós precisamos de disciplina. E o que é disciplina? Disciplina é um conjunto de regras, não tem como fugir. Sem disciplina, sem esse conjunto de regras, não há segurança. Nós viveríamos em insegurança completa. Então, isso é da lei. Emmanuel, assim, de forma muito bonita, ele fala: as partículas do universo, as partículas elementares obedecem às leis lá no mundo atômico. As estrelas, as constelações obedecem a regras
a gravidade, a lei da gravidade, a glória da imensidade. Então, tudo no universo obedece a certas leis. Tudo se submete às leis divinas. Nós, devido à nossa noção de livre-arbítrio, nós fugimos do nosso dever. O homem, ele fala assim, o homem viajará pelo firmamento, prevendo hoje, né? Hoje nós estamos vendo as grandes conquistas, em breve nós faremos viagens espaciais, eu acho, nos próximos 50 anos. Hoje nós temos já, o homem já se prepara para definitivamente, inclusive, ter algum contato mais prolongado em alguns, como na Lua, Marte, né? Toda essa questão já está sendo muito flagrante aí. Na mídia, a gente está vendo muito isso na ciência. Então, o homem viajará pelo firmamento, a longas distâncias do nosso lar. Mas ele não vai conseguir isso, não logrará fazê-lo sem obediência às leis e princípios da natureza. Nenhum foguete sai daqui do nosso planeta sem seguir a obediência às leis da gravidade, às leis da física, não adianta. São leis que vigem para os movimentos da máquina. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo o nosso dever, agora, voltando para nós, para o ser humano, para o ser espiritual que nós somos. Ele simboliza o dever como é a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Então, nós temos uma determinada faixa de ação dentro da nossa responsabilidade. O que seria essa faixa de ação? É uma faixa vamos dizer, relacionada à nossa mônada, por exemplo. Aquele grupo de pessoas que nós temos responsabilidade. É aquele exemplo clássico que todo mundo conhece do Bezerra de Menezes. Após a sua última encarnação, ele foi recebido por Celina, encaminhada por Maria, e foi convidado a habitar qualquer planeta que ele quisesse na nossa constelação aqui, nosso sistema solar, e ele se recusou, porque ele tinha esse sentimento de dever, nesse sentido que ele está falando aqui, com essa simbolização aqui, o dever como sendo a faixa de ação. Então, o Bezerra de Menezes tinha essa faixa de ação. Qual era essa faixa de ação? A nossa humanidade aqui. O dever está restrito a essa nossa faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça, a responsabilidade. Naturalmente que esse dever ele vai aumentando à medida que nós vamos subindo na escala de evolução dos mundos. Jesus já tinha um dever, uma responsabilidade maior com o nosso planeta todo, a Terra, e com outros planetas. Nós sabemos que Jesus lidera e dirige outros planetas, então ele tem mais amplo sua faixa de ação para a sustentação da ordem e da evolução na sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, nós temos responsabilidade, sim, com o nosso círculo de convivência social, mas temos que ser exemplos na simplicidade, para que não juntemos posses desnecessárias, isso não nos leve a aumentar o nosso egoísmo, nosso orgulho, a vaidade, uma série de coisas. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada, assim a conta de raio na esfera da vida, evolvendo da superfície para o centro. Então, nós estamos da superfície para o centro, nos congregando com outras pessoas, competindo na obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum, atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos que lhe recolhem simpatia e cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo. Então, ele está falando em reflexos a todo momento. Emmanuel usa muito, isso são os condicionamentos nossos, e nós refletimos uns nos outros, até por mecanismos profundos, né, sairmos de uma mesma mônada. Então nós temos essa questão de uma ligação única entre nós, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa faixa de ação, nós precisamos nos abrir para as mentes mais elevadas que nos impulsionam à contemplação dos mais vastos horizontes. Nós devemos enxergar mais vastos horizontes de progresso e a adequada assimilação dos mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, ou seja, quando executamos o nosso dever, religião moral de serviço, aqui ele volta a falar, é uma região, é uma área de ação,
que nós temos dever. Então, é região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência. Seja a família, seja o grupo religioso, seja a sociedade, seja o seu grupo maior de estudos, o que for, o seu país. Algumas almas, elas têm um vínculo com o país todo, como Gandhi. Gandhi tinha um vínculo, um dever maior, porque era uma alma que tinha um vínculo maior com o país. Gandhi tinha uma ligação muito grande com a Índia. Então, assim, os espíritos vão se tornando cada vez com deveres maiores e responsabilidades maiores. As nossas responsabilidades, elas só aumentam. É por isso que quando nós estudamos lá o nosso lar, as obras de André Luiz, os diretores, os governadores das colônias espirituais são os que mais trabalham, porque aumenta a responsabilidade cada vez mais. Acontece, porém, que muitas vezes nós criamos perturbações nas linhas de atividade, nessa linha. Então, nesse grupo, nessa área de ação, nós criamos conflitos, nós saímos da nossa obrigação, do nosso dever, que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa experiência, como também colocamos em desordens muitas existências de outras pessoas, existências alheias, desajustando muitas outras peças na máquina do destino. Então, somos nós que desajustamos muitas vezes grupos sociais, o trabalho, e diversas outras associações, agremiações, o que nós estamos ligados, religiosos, do trabalho. Nós, às vezes, criamos conflitos. Agora, eu peço muita atenção para uma visão muito interessante do nosso irmão Emmanuel. Ele fala o seguinte: depois de causar essa desordem, que nós, muitas vezes, levamos efeito, surge, então, para nós, o inexorável constrangimento à luta maior. Ou seja, agora surge a necessidade da reparação das pequenas coisas e das grandes conflitos que nós criamos, que podemos nomear como sendo de dever regeneração. Interessante que Emmanuel não chama de expiação. Então, após gerar esses problemas, ele nomeia como nós vamos reparar isso? Através do dever regeneração. Porque realmente expiação é apenas expiar, é sofrer. Agora, então, isso é uma expiação minha, é um sofrimento. Dá um aspecto muito passivo, que eu vou sofrer. Mas não, nós temos o dever regeneração. Então, eu vou expiar, mas tenho o dever de regenerar ou de reorganizar aquele constrangimento que eu causei, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores da nossa individualidade, à frente das pessoas que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz, a tarefa compulsória. Eu estou trabalhando, não gosto de trabalhar com isso, eu tenho uma tarefa que eu não gosto. Isso é expiação? Ou um dia eu causei ali um problema, e agora qual que é a minha oportunidade, se não de reparar, ou de fazer o dever de regenerar, ou de reconciliar essa situação, a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo das duras obrigações em que nós vemos sitiados. Então, ele está mostrando pequenos conflitos da nossa vida, não gosto disso, não gosto daquilo, filho doente, o esposo conflitivo, a esposa incompreensiva, o chefe agressivo, as mudanças do trabalho que eu não gosto. É uma oportunidade. Não vale a pena desertar do campo das duras obrigações em que nós vemos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho. De vez que, na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão estejamos de sentinela na obra da paciência e da tolerância, da humildade e do amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal do nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas.
que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam matriculando os espíritos nos institutos da enfermidade e na vala da frustração. Para concluir, eu gostaria de lembrar de uma frase simples, muito prática, que um irmão me disse certa vez. Existem duas maneiras de fazer uma coisa. Ou você faz triste, ou você faz triste, ou você faz alegre. Então, se formos escolher, mesmo nos momentos difíceis, fazer coisas que nós não gostamos, vamos fazer alegre. Porque só existem duas maneiras de fazer as coisas. Se eu fazer isso de maneira triste, é como o Emmanuel fala aqui, nós vamos nos internar, vamos nos matricular nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. E a outra maneira, já que eu tenho só duas opções, vamos fazer alegre. Temos duas opções, só isso. Bom, agradeço e deixo aberto aí os comentários dos nossos amigos. Obrigado. João, pode falar, João. Boa noite a todos. Paulo, excelente palestra, né? A gente fazer uma retrospectiva de como estamos conduzindo a nossa vida. E eu penso assim que nós, seres humanos, ainda somos um pouco egoístas. Às vezes nós olhamos muito para o nosso umbigo e esquecendo dos demais, né? E criamos um volume de necessidades desnecessárias à nossa volta. E aquilo faz com que nós percamos mais tempo ainda de ajudar o próximo para poder cuidar daquilo ali que nós criamos desnecessariamente, né? Então, temos que evoluir bastante e, como você disse, né, um revezamento de trabalho também é salutar, porque daí a gente não fica naquele vício, né? Então, é um desenvolvimento salutar para todos. Mas, obrigado aí pela palestra, excelente, viu? Obrigado, João. Eu tenho um problema que, às vezes, esse aqui é o nosso evangelho do lar. Eu nunca quero dar um ar de palestra para esse evangelho do lar, porque ele não tem esse objetivo. Mas eu tenho essa minha forma, às vezes, de me expressar, eu peço desculpas, porque eu não tenho intenção de dar palestra. Isso aqui é nosso evangelho do lar, e nós temos que refletir apenas, até me prolonguei um pouco, peço desculpas. O que é recomendado no Evangelho do Lar é que seja feita uma leitura por 15, 20 minutos, uma reflexão, uma oração, mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito a todos e ao João também. Obrigado, João.